é muito movimento, né? Isso é uma coisa que marca no teu trabalho. É o movimento, são traços básicos, traços quase geométricos e um movimento danado, né? As coisas acontecendo, pessoas dançam, correm, voam. Acho que essa é a minha influência da história em quadrinhos. Justamente, estamos aqui na Gibiteca. É muito porque como eu comecei com isso, né? Comecei com as histórias em quadrinhos, né? Comecei desenhando super-herói, Homem-Aranha, Capitão América e tal. Então, na história em quadrinhos, os personagens nunca estão parados. Dificilmente estão estáticos. Mas tá sempre em perspectiva, sempre indo para algum lugar, lutando, né? Então acho que daí que veio essa minha facilidade em desenhar movimento. Bom, aqui era a última gira do ano, né? Então a mãe Lucília, que é a mãe principal, ela liberou para que todos trabalhassem com todas as linhas nessa noite, né? Então, porque normalmente cada noite tem uma linha dos caboclos, dos preto velhos. E como era a última, ela falou, hoje está liberado todos. Então eu falei, não, então eu vou representar isso, né? Então eu representei com tons azuis, os desencarnados, né, as entidades, e tons quentes aqui, os encarnados, que são os médiuns trabalhando, as pessoas se consultando, né, aqui as meninas, as sambas, né, que eles chamam de samba, as meninas que cantam na engoma. Então aqui tinha boiadeiro, cigano, preto velho, exu, curumim, né, que são os índios jovens, os erês, que são as crianças. E daí eu vi essa figura aqui, que é o seu Acuã, que é um caboclo bem importante lá do Pai Maneco, ele descendo com umas asas de águia, e daí ele desce e encosta o dedo assim na testa da mãe Lucília, como uma espécie de uma energização ali, um passe mesmo, né? E aqui também, daí foi a primeira gira do ano, de Preto Velho, e daí a mesma ideia, eu representei em azuis, né, as entidades, e aqui com as cores quentes, os médiuns aqui trabalhando. E aqui no centro está o pai Fernando, que era o pai da Lucília, né, já desencarnado, e o que criou o terreiro, que construiu o Pai Maneco. Estava felizão ali no meio, ali, recebendo todo mundo, com as mãos para cima. E daqui que era mais louco, daí apareceu uma menina, que essas coisas aparecem quando eu estou desenhando, tipo, eu deixo a mão ir, né? Eu não sei o que eu vou desenhar no dia. Eu falo, deixa a mão ir. De repente apareceu essa menina, com essa franjinha, e ela tem uma corda que está amarrada ao boiadeiro e amarrado aos pés do Cambone, que é o ajudante ali do beat. Daí beleza, eu fiz o desenho, pintei lá, né? Daí quando terminou a gira eu fui mostrar pra eles, né? Ó, desenhei isso aqui e tal. Quando o Cambone viu, ele falou assim, nossa, mas essa é igual a menina que eu tô pensando em adotar. Daí ele mostrou a foto dela no celular, assim, sabe? Menina Já tinha com a franjinha, já tinha uma história. Eu falei, talvez então esse desenho venha com uma mensagem para ele, né, dizendo assim, vocês estão ligados de alguma forma, né? Essa menina tá ligada a você. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz no caderninho, quando eu fui lá. Sim! Tipo, eu ainda não era da corrente, daí eu andava nos caderninhos, né, e tava lá na assistência, assistindo. Tá, vou registrar. Daí é bem a visão lá da assistência, né? Você vê um monte de mão, você quase não vê o que acontece, né? Você fica tipo assim, Então é bem a ideia da galera toda com as mãos pra cima. Só que mesmo aqui, já tinha uma coisa em azul que eu desenhei algumas entidades, Tem um caboclo ali, tem um índio, tem um preto velho, aqui um preto velho, e com os traços azuis. Esse homem aqui, que eu registrei, foi uma visão que eu tive assim, enquanto eu estava incorporado. Quando você incorpora, né, tipo, incorpora um caboclo e tal, você ali na hora que você está dando passe, tem momentos que você olha para as pessoas e você vê uns desenhos, assim, sabe? Como se visse uma espécie de diagramas, assim, só que de luz. É uma coisa desenhada nos chakras, assim. Então, e saem esses desenhos. E o caboclo, ele vai manipulando esses desenhos e vão surgindo outros. Tipo, surge uma estrela, surge um pássaro, surge um peixe, sabe? Tipo uns diagramas, assim. É difícil de explicar. Daí quando eu desincorporei, eu falei, eu preciso desenhar isso para não esquecer. E mais ou menos eu tentei registrar nesse desenho, assim. Mas é que... Por que chama Pemba? Não é pomba branca? A Pemba ela é tipo um giz. Eles chamam de Pemba. É um giz que eles usam para desenhar, fazer ponto riscado no chão. Às vezes também usa na pessoa, assim, também. Olha, aqui me aventurei num grandão, ó. São Jorge, né? É a cena do São Jorge, só que um índio, né?
um caboclo. Bem isso que a gente estava falando, essa coisa da brasilidade, tipo, trazer para nós. Pegar esse símbolo do São Jorge, que é tão forte, dele enfrentando o dragão, né, destruindo o mal, só que trazer para o Brasil, tipo, para os indígenas brasileiros, né? Enfrentando ali uma fera. Um jacaré. Tipo um jacaré. Tipo um jacaré. E ele bem com a lança ali e tal, cavalo. Ó, esse é o Vocorrado, né, que eu tava falando pra vocês. Que é essa... Nossa, isso foi muito louco, porque os preto velhos, normalmente, eles trabalham na linha da direita, né, na Umbanda. É uma linha... Seria assim, não é... É tipo da energia. Que a energia da direita é uma energia mais etérea, assim, né? E a energia da esquerda é mais terrena. Então trabalham os Exus, Pombagira, Exu Mirim, né? Trabalham na esquerda. São coisas mais materiais. Então é amor, dinheiro, trabalho. Então todos esses trabalham com isso. E já os preto velhos trabalham na direita, que é coisa de cura, saúde, felicidade. Eles, os preto velhos, os caboclos. Só que daí o Vocorrado, ele é uma exceção. O Vocorrado trabalha na esquerda. É um dos poucos preto velhos que trabalha junto com os Exus. Então ele faz feitiço, sabe? E daí ele leva assim para o trabalho uma espécie de uma cozinha. Então ele leva assim feijão, farofa, arroz, lentilha. E ele vai jogando assim e vai voando pelo terreiro tudo, sabe? Você vê, tem milho lá, tem uma ervilha voando lá, uma azeitona. E daí daí eu ia lá no terreiro, só que o Vocorrado não era da minha gira, né? Era de uma outra. E eu tava lá, de cima lá, e chegou uma amiga minha, Fábio, o Vocorrado hoje vai descer, vai estar em terra. Eles chamam, né? Vai estar em terra quando vai vir. Daí você tem que desenhar ele. Daí você tá com os materiais? Daí eu, tô. Então vamos lá. Daí eu fui, lá que era uma outra sala, né? Um outro terreiro lá. Cheguei lá, ele já tava lá no meio, tal, da bagunça. E eu fui lá, cheguei perto dele, sentei, pedi autorização, né? E comecei a desenhar. Só que normalmente, muitas vezes eu só faço traço a lápis na hora, ou às vezes passo só o nanquim e depois pinto em casa, né? Daí ali tava aquela confusão, e, pô, cheio de gente e tal, né? Você vê, tem uma galera em volta. E daí eu fiz o traço e falei, então eu tô indo dele. Não. Você vai terminar aqui. Não sai daqui enquanto eu não terminar. Não me deixou ir embora. Daí voltei, daí comecei a pintar. Nossa, daí mistura vela com posca, pincel, com ervilha. E fiz todo o desenho todo lá. Esse aqui eu desenhei mais meu sketcher. Que eu fui nessa noite, eu falei assim, puta, não sei o que desenhar hoje. Hoje eu não tô sentindo nada, tal. Acho que eu vou desenhar só o que eu tô vendo hoje. Daí sentei, desenhei essa moça. Ela tava bem no limiar da parede, entre o lado de fora do terreiro e o lado de dentro. E ela tava assim, sabe, meio receosa, com o braço cruzado, parecia que ela tava ou com medo, assim, o que será que eu vou encarar? O que será que eles vão me falar? Né? Então eu quis registrar ela, assim, que ela era bem o ponto de intersecção entre os dois mundos, assim. E aqui os sapatos, né, que o pessoal deixa para entrar descalço e tal. E aqui acontecendo a gira, as consultas, só que ela tava tipo meio observando, acho que tava em dúvida ainda, sabe, se ela participava ou não e tal. Oxalá e o Mulu. Ali a versão menor, né, daquele do caboclo de Ogum, Iemanjá, ali os dois Exus trabalhando. Ali o Zé Pilintra e aqui um preto velho, em Paraty. Preto velho em Paraty. Não tinha visto. Esse surgiu assim, um dia eu comecei a fazer esse preto velho, vou colocar uma igreja. Quando eu vi, ficou com a cara de Paraty. Expressivo pra caramba. Eu tô acostumado, né, a desenhar, pegar job, encomenda de pessoas reais, né? Então a pessoa vem, cara, faz um retrato meu, faz um retrato do chefe da minha empresa, tá bom, tal. Só que aqui a encomenda foi para fazer uma entidade, né, invisível, né, entre aspas. Então a mãe Lucília falou, a gente quer fazer uma escultura dos seus 7 ponteiros do mar. Então você vai fazer o desenho e o Sérgio vai fazer a escultura, né? Você vai desenhar ele. Deu, tá, mas como que eu vou saber como ele é? Ah, vocês vão vir um dia na gira, ele vai contar para você, ele vai se descrever e daí você vai, a partir dessa descrição você vai fazer o desenho. Tá bom. Daí chegou aquela gira à noite e tal, tava eu e o Sérgio ali, né, o Sérgio o escultor. Beleza, vamos lá, vamos conversar com os seus 7 ponteiros. E quando eu vi, o Sérgio incorporou. Incorporou lá um caboclo e foi pro toco. Eu fiquei sozinho. Daí quando eu olhei, os 7 ponteiros, pode vir.
puta, vamos lá então. Aí fui sozinho, né? Sentei na frente dele, eu expliquei, então, seu Sérgio, a gente vai fazer uma escultura, eu preciso fazer uns desenhos, quero saber como que o senhor é, como o senhor era, né? Como quer ser representado. Ele, tá, não vou mostrar nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as imagens direto pra tua cabeça, pra tua mente. Daí ele tampou meu olho assim, né? E daí veio assim, sabe, tipo filme acelerado assim. Daí comecei a ver ele no barco, na canoa, no Brasil, viajando, ele jovem, depois ele mais velho. E fui tentando pegar elementos assim, né? Tipo, daí depois que terminou aquele transe, eu fiquei com alguns elementos assim, uns fragmentos, né? Não consegui lembrar de tudo. Mas uma das coisas que ficou forte foi essa coisa da palha dourada aqui no braço esquerdo, né? E mais ou menos os desenhos, a expressão, o jeito e tal. Daí eu comecei a trabalhar com vários estudos, daí fui fazendo vários estudos. Esses aqui são alguns, mas eu fiz, sei lá, umas 20 folhas dessas, assim. Aí a gente foi de volta conversar com ele na outra semana, depois que eu terminei os desenhos. Sentamos na frente dele, daí aquele nervosismo, né, cara? Tipo, até agora acertei ou não, né? Daí sentamos na frente dele, mostramos, daí tipo aquela pergunta, e aí, é você? Né? Ou não? Daí ele começou a ver os desenhos, né? Aquele charutão, e a gente só ali naquela tensão, né? E ele, ótimo, esse aqui foi o que eu mais gostei. Daí ele escolheu o favorito, né? Que acho que era esse aqui. É uma maneira também de reduzir um pouco o preconceito, né? A intolerância, as pessoas terem mais contato com a Umbanda, ver que não é aquele bicho de 7 cabeças que eles ouvem, aquela demonização que tem, né? Você vê que é tudo coisa pro bem, para ajudar as pessoas, para saúde, para encaminhar as pessoas, né? E pelo menos a Umbanda que eu pratico e que eu conheço, né? E foi legal uma oportunidade também de eu conhecer vários terreiros, né? Porque eu comecei desenhando só o meu terreiro, né? E com o projeto me incentivou a visitar outros lugares. E você vê que é outro ritmo, outro movimento, mudam os jardins dos orixás, mudam alguns objetos, alguns até cultuam outros orixás, por exemplo, lá no Pai Maneco são 7 orixás, né? Daí você vai, por exemplo, no Pai Tipará são 9. Tem mais o Omulu e mais a Nanã, Buruquê, né? Que estão aí, tem desenho da Nanã e tem do Omulu. E então, sabe, coisinhas que mudam de um para o outro assim, nenhum é igual ao outro, mas todos, se for ver no geral, seguem a mesma filosofia. Então é o seguinte, aqui nessa exposição tem esquetes e aquarelas que registram momentos da Umbanda e do Candomblé, né? Então eu resolvi trazer, por exemplo, tem o Exu, o Candomblé, que é um Exu, que é o orixá, né? Então ele tem uma outra representação diferente da Umbanda, né? Aqui, por exemplo, uma Iansã com os raios, né? Que é a Senhora dos Raios, um Oxalá, que esse aqui é o Oxalá do Candomblé também, que ele é representado assim. Aqui a Iemanjá, né, uma Iemanjá negra. Aqui, daí já contrastando aqui com uma Iemanjá que é mais conhecida na Umbanda, né? Essa representação que a gente vê por todas as cidades do Brasil, né? Nas culturas e tal. Aqui uma cena, daí essa aqui já é tipo sketch feito no terreiro mesmo. Então eu desenho nos lugares, no terreiro, e deixo a mão me guiar, né? Para que a mão mostre coisas invisíveis. Então aqui tem essa cena do Preto Velhos, né? Com o pessoal da agenda atrás, né? E ele ali dando um passe, dando um beijo na testa do pai de cabeça ali, né? Com o herê também ali, entre as pernas, né? Essa seria uma representação do Oxalá da Umbanda, né? Que existe o sincretismo, né, na Umbanda com a Igreja Católica. Então o Oxalá acaba sendo representado como Jesus Cristo. Esse aqui foi um desenho que eu fiz do vô Conrado, que é do terreiro Pai Tipará, né? Era uma gira, então ali a consulente conversando, ainda estava na época da pandemia e tal. Aqui uma Oxum, né? Bem do Candomblé, com as representações e elementos dela, né?
dos rios e as pedras preciosas, o espelhinho. Esse aqui é o seu Japorã, que é um caboclo lá do terreiro do Pai Maneco, né? Então, nesse dia, olhei para ele e era como se ele tivesse vários braços, assim, mas na verdade na simbologia de que como se ele estivesse fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E ali estava acontecendo uma espécie de uma cirurgia, por isso que a consulente estava com esse pano branco, né? Uma cirurgia espiritual. E lá atrás um preto velho que lembra muito o Pai Maneco mesmo. Aqui é o Oxóssi e Oxum, né? Também representações bem como são no Candomblé. Ela também com rabo de sereia, né? Que seria também uma das representações tanto de Oxum quanto do Iemanjá, com esse rabo de peixe. Aqui um Xangô e a pedreira, né? Ele socando a pedreira, que as pedras é um elemento de Xangô, né? Que ele usa na energia do orixá. Esse aqui seria o Oxumaré, que é o orixá do Candomblé das artes e por exemplo, da racionalidade, da subjetividade e da objetividade, né? Então por isso que ele tem algumas cobras curvas e algumas cobras mais geométricas. E o arco-íris, que é um elemento dele também, várias outras coisas, né? Aí uma preta velha no terreiro do Pai Maneco, né? Sempre rodeada dos herês, são as crianças ali, né? Conversando com um dos médiuns e ao mesmo tempo os herês todos trabalhando e participando do trabalho de forma invisível, e tem um curumim também. E esse seria o Tranca-Rua das Almas, né? A simbologia, a forma do Tranca-Ruas, desse Tranca-Ruas que trabalhava com o Pai Fernando, né? Não que todos os Tranca-Ruas sejam iguais, né? Na verdade, eles se apresentam, né, de várias formas para diferentes médiuns de formas diferentes. Então essa era a representação que aparecia para o Pai Fernando, pelas inscrições. E aí a mãe Lucília, né, que hoje é a filha do Pai Fernando e a mãe principal do terreiro do Pai Maneco, trabalhando numa gira de Exu, ali conversando com o consulente, com a Cambone do lado.